Renovação Carismática Católica e CNBB, 30 de novembro de 1999. Senhores, fiquei pasmo com tudo o que está escrito neste site sobre a renovação. Primeiro quero dizer que faço parte da Renovação Carismática Católica e muito me admira os senhores dotados do direito ou sentados nele, conhecedores das verdades do céu e da terra, em vez de criticar o movimento mostrando os vícios e distorções que não só a Renovação Carismática Católica possui, mas toda a Igreja, ou não lembram do belo vendedor de indulgências, o Papa Leão X, ou que até a Bíblia já conteve livros julgados pelos concílios, como livros espúrios. Onde está o livro de Enoque, o livro da Ascensão de Isaías ou o Evangelho segundo Tomé? Ou por que não falar do julgamento de Joana d'Arc, a feiticeira, que foi brutalmente queimada por um religioso político, a mando de quem pagava mais? Se formos enumerar as besteiras da Igreja, a coisa vai ficar pesada. Então, por que não mostrar, além dos defeitos, dizer que existe sim um documento da CNBB dando orientação a toda a Renovação Carismática Católica? E lá vamos encontrar o que os bispos dizem para a RCC. Lá não vamos encontrar os vícios sugeridos pelos senhores. Peço que leiam e assim aprendam mais sobre a Renovação Carismática Católica e a Igreja de Jesus Cristo, como uma unidade na diversidade. Na espera que leiam, deixo anexo o texto. Orientações pastorais sobre a Renovação Carismática Católica. CNBB, 27 de novembro de 1994. Introdução. Como pastores da Igreja Católica no Brasil, nós, bispos, nos dirigimos a todos os fiéis propondo uma reflexão sobre a Renovação Carismática Católica. De modo especial, nos dirigimos aos fiéis que nela têm encontrado meios de crescimento em sua vida espiritual e apostólica. O Espírito Santo anima e sustenta a vitalidade da Igreja em sua dupla dimensão fundamental de comunhão e missão. Ele suscita, orienta e assiste os grandes acontecimentos eclesiais, como o Concílio Ecumênico, os sínodos episcopais, as conferências dos bispos e de outros membros do povo de Deus, as assembleias diocesanas e outras. Ele sustenta também toda a grande obra missionária no mundo. É o mesmo Espírito que faz brotar sempre novas iniciativas no seio do povo de Deus. Entre os vários movimentos de renovação espiritual e pastoral do tempo pós-conciliar, surgiu a Renovação Carismática Católica, que tem trazido novo dinamismo e entusiasmo para a vida de muitos cristãos e comunidades. Como bispos, procuramos estar sempre atentos à ação do Espírito, ajudando os cristãos a valorizá-la. Frequentemente enfatizamos algum aspecto determinado da vida da Igreja que necessita de especial estímulo ou cuidado. É assim que, neste ano, temos incentivado nossas comunidades para a celebração do Ano Missionário. Recentemente, refletimos também com as comunidades eclesiais de base, ajudando-as a prosseguirem fiéis em seu caminho. Nossa missão nos leva também a ajudar e discernir as verdadeiras moções do Espírito, incentivando tudo aquilo que contribui para o crescimento da Igreja e a realização da sua missão. Em tudo, a busca da fidelidade deve ser constante, busca realizada na humildade e em espírito de comunhão. As orientações fundamentais que aqui propomos para a Renovação Carismática Católica são válidas e necessárias também para todas as comunidades em geral e para os demais movimentos e organismos de igreja. Todos devemos aprofundar nossa vivência eclesial, valorizando os novos caminhos que o Espírito suscita e evitando deturpações e atitudes parciais que dificultam a comunhão eclesial. Nossa reflexão parte de uma meditação sobre o Espírito Santo no mistério e na vida da Igreja e se desdobra a seguir com orientações pastorais sobre a Igreja particular, a leitura e interpretação da Bíblia, a liturgia e as dimensões da fé. Finalizamos com algumas indicações de ordem mais prática e concreta. Este texto é oferecido aos membros da Renovação Carismática Católica para ser refletido e aprofundado. Ele quer ser ponto de referência para um diálogo constante dos pastores com os fiéis nos vários níveis da vida de igreja. Capítulo 1. O Espírito Santo no mistério e na vida da Igreja. Mistério da Igreja surge na história pela missão do Filho de Deus e do Espírito Santo. Enviado pelo Pai,
O Verbo divino assume a natureza humana para instaurar o reino de Deus na terra e instituir a Igreja a seu serviço, como germe e princípio desse reino, conforme Lumen Gentium 5b. Enviado pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo vivifica a Igreja e a faz crescer como corpo místico de Cristo, Lumen Gentium 8. Estando para consumar a obra que o Pai lhe confiara, Jesus promete o envio do Espírito Santo que continua e aprofunda a própria missão de Cristo. João 14, versículos 17 a 26. Ele não falará por si mesmo, mas ensinará e recordará aos discípulos tudo o que Jesus lhes disse. João 14, versículo 26. Ele glorificará Jesus porque receberá o que é de Jesus e o comunicará. João, capítulo 16, versículo 14. Em Pentecostes, pela força do Espírito Santo, os apóstolos se tornam testemunhas da ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 5, versículo 32. E a Igreja Comunhão inicia a sua missão, espalhando-se pelo mundo com dons e carismas diferentes. Jesus continua sua missão evangelizadora pela ação do Espírito Santo, o agente principal da evangelização através de sua Igreja. CNBB, documento 45, número 255. O Espírito Santo, protagonista de toda a missão eclesial, leva a Igreja a evangelizar com renovado ardor missionário. O Espírito Santo é o intercessor que nos introduz na vida da Trindade, para a realização do projeto de Deus, na adoção filial, na glorificação dos filhos de Deus e da própria criação. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 27. Faz de cada cristão uma testemunha. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 5, versículo 32. Gera dinamismo interior nos apóstolos, tornando-os os primeiros evangelizadores na expansão missionária da Igreja. Realiza a unidade entre os que creem para que sejam um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, e para permanecerem unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Habitando em nós, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, faz morrer as obras do pecado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. Ele comunica a verdadeira paz, que é comunhão na vida feliz de Deus. É aquele que vem em auxílio de nossa fraqueza, porque nem sabemos o que convém pedir. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O cristão, pela graça batismal, é introduzido na intimidade da vida trinitária, partilhando da sua riqueza na comunidade eclesial. A plena comunhão da Trindade manifesta-se na comunidade e igreja, e oferece vida nova de relacionamento de filhos com o Pai. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo faz de sua vida um testemunho de Jesus, bom pastor. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Não poderá, portanto, retirar-se dos problemas e ambiguidades da convivência humana, mas buscará construir fraternidade. Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21. O Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus através da pregação e acolhida da palavra, da celebração dos sacramentos e da orientação dos pastores. Distribui também graças ou dons especiais a cada um como lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Sempre para a utilidade comum. Por essas graças, ele os torna aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da Igreja. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, Lumen Gentium 12b. O Espírito Santo distribui seus dons aos fiéis, de tal forma que ninguém possui todos eles, como ninguém está totalmente privado deles. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e seguintes. Esses dons são sempre para o serviço da comunidade. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Não é a experiência dos carismas que exprime a perfeição da salvação,
mas a caridade que deve perpassar toda a vida do cristão. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, e primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Procurá-la é o primeiro e melhor caminho para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, e capítulo 13, versículo 13. Lumen Gentium 42 AA 3. Hoje, ele continua renovando a Igreja através de múltiplas e novas expressões de fé e coerência cristã. Podemos enumerar como frutos do Espírito os novos sujeitos da evangelização, a expansão e vitalidade das comunidades eclesiais de base, movimentos de renovação espiritual e pastoral, a própria renovação carismática, o engajamento de leigos na transformação da sociedade, a leitura da Bíblia à luz das situações vividas na comunidade, a liturgia mais participada com a riqueza de seus ritos e simbologia, a busca de evangelização enculturada, a fidelidade de muitos na vida cotidiana, as lutas do povo para a implantação dos direitos humanos, a prática da justiça e da promoção social. CNBB, documento 45, números 301 e 302. Capítulo 2. Orientações pastorais. Item A. A Igreja Particular. O Concílio Vaticano II ensina que a Igreja Particular é uma porção do povo de Deus confiada a um bispo para que a pastoreie com a cooperação do presbitério e dos diáconos. Nela verdadeiramente reside e opera a una, santa, católica e apostólica Igreja de Cristo. Conforme o próprio Concílio Vaticano II, a comunidade eclesial é edificada pelo Espírito Santo, mediante o anúncio da palavra, Evangelho, a celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos, a vida de comunhão do povo de Deus com seus carismas e ministérios, entre os quais sobressai o ministério episcopal, presbiteral, diaconal, que tem a responsabilidade de garantir os laços que unem a comunidade de hoje com a Igreja Apostólica e com o projeto missionário evangelizador que lhe é confiado até o fim dos tempos. CNBB, documento 45, número 196. A liberdade associativa dos fiéis é reconhecida e garantida pelo direito canônico e deve ser exercida na comunhão eclesial. O Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica Christi Fidelis Laeti, número 30, aponta critérios fundamentais para o discernimento de toda e qualquer associação dos fiéis leigos na Igreja, que podem ser aplicados a todos os grupos eclesiais. O primado dado à vocação de cada cristão à santidade, favorecendo e encorajando uma unidade íntima entre a vida prática dos membros e a própria fé, a responsabilidade em professar a fé católica no seu conteúdo integral, acolhendo e professando a verdade sobre Cristo, sobre a Igreja e sobre a pessoa humana, o testemunho de uma comunhão sólida com o Papa e com o Bispo, e na estima recíproca de todas as formas de apostolado da Igreja, a conformidade e a participação na finalidade apostólica da Igreja, que é a evangelização e santificação dos homens, de modo a permear de espírito evangélico as várias comunidades e os vários ambientes. O empenho de uma presença na sociedade humana a serviço da dignidade integral da pessoa humana, mediante a participação e solidariedade para construir condições mais justas e fraternas no seio da sociedade. Reconhecendo-se a presença da renovação carismática em muitas dioceses e também a contribuição que tem trazido à Igreja no Brasil, é preciso estabelecer o diálogo fraterno no seio da comunidade eclesial, apoiando o sadio pluralismo, acolhendo a diversidade de carismas e corrigindo o que for necessário. Nenhum grupo na Igreja deve subestimar outros grupos diferentes, julgando-se ser o único autenticamente cristão. A renovação carismática católica assuma com fidelidade as diretrizes e orientações pastorais da CNBB. A Coordenação Nacional da Renovação Carismática Católica terá um bispo designado pela CNBB como seu assistente espiritual, que lhe dará acompanhamento e ajudará nas questões de caráter nacional, zelando pela reta aplicação dessas orientações pastorais, sem prejuízo da autoridade de cada bispo diocesano. A Renovação Carismática Católica assuma também as opções, diretrizes e orientações da Igreja particular onde se faz presente, evitando qualquer paralelismo e integrando-se na pastoral orgânica.
Os bispos e os párocos procurem dar acompanhamento à renovação carismática católica diretamente ou através de pessoas capacitadas para isso. Por sua vez, a renovação carismática católica aceite as orientações e colabore com as pessoas encarregadas desse acompanhamento. Os membros da renovação carismática católica participem dos encontros, cursos, círculos bíblicos e outras atividades pastorais e de formação promovidos pelas igrejas particulares, bem como dos momentos fortes que marcam a vida eclesial, tais como a campanha da fraternidade, mês da Bíblia, mês missionário, preparação de Natal e outros. Deve-se também reconhecer a legitimidade de encontros e reuniões específicos da renovação carismática, nos quais seus membros buscam aprofundar sua espiritualidade e métodos próprios dentro da doutrina da fé e da grande comunhão da Igreja Católica. As equipes de coordenação da renovação carismática católica integradas às diversas instâncias pastorais da igreja particular visem uma comunhão plena com as comunidades, associações, pastorais específicas, serviços e organismos existentes na diocese, respeitando-os, valorizando-os, reconhecendo-os e colaborando com eles na busca de uma autêntica articulação pastoral. CNBB, documento 45, números 295 e 296. Os grupos de oração alimentem o espírito de comunhão eclesial, busquem o crescimento na fé e a perseverança de seus participantes, levando-os a um efetivo compromisso na evangelização, engajando-se na comunidade, paróquia e diocese. As tarefas de coordenação, animação de grupos e de evangelização sejam confiadas a pessoas adequadamente preparadas e de comprovada vivência cristã. Evite-se, na renovação carismática católica, a utilização de termos já consagrados na linguagem comum da Igreja e que na renovação carismática católica assumem significado diferente, tais como pastor, pastoreio, ministério, evangelizador e outros. O programa recentemente lançado pela Renovação Carismática Católica no Brasil, intitulado Ofensiva Nacional, assuma o objetivo e as diretrizes gerais da ação pastoral da Igreja no Brasil. Seus projetos só poderão ser implantados em sintonia com os organismos pastorais da Diocese. Os convites a pessoas de outras dioceses para conferências, palestras, seminários e outros eventos sejam feitos com a devida anuência do bispo diocesano ou de quem for por ele indicado. Os manuais de oração, livros de estudos bíblicos e de formação doutrinal, dada sua importância pastoral, tenham aprovação eclesiástica. Item B. Leitura e interpretação da Bíblia. A palavra de Deus é a própria presença do Deus que fala. Escrutai as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Cristo, o Evangelho vivo do Pai, não só é o centro da Bíblia, mas também seu intérprete. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. A Igreja venera as divinas Escrituras como o próprio corpo do Senhor, e não apenas transmite a palavra de Deus, mas também a interpreta. A Bíblia manifesta o plano salvífico de Deus de modo unitário. Por isso, não se podem utilizar textos ou palavras sem referência ao contexto e ao conjunto da Bíblia. Para não prejudicar uma reta leitura da Bíblia, é preciso estar atentos para não cair, entre outros, nos seguintes perigos. Primeiro, o fundamentalismo, que é fixar-se apenas no que as palavras dizem materialmente, sem respeitar o contexto nem a contribuição das ciências bíblicas. Segundo, o intimismo, que é interpretar a Bíblia de modo subjetivo e até mágico, fazendo o texto dizer o que não era a intenção dos autores sagrados. Sobre isso, sigam-se as orientações do Magistério, especialmente o recente documento da Pontifícia Comissão Bíblica sobre a interpretação da Bíblia na Igreja. É urgente a formação doutrinal de todos os fiéis, seja para o natural dinamismo da fé, seja para iluminar com critérios evangélicos os graves e complexos problemas do mundo contemporâneo. Dê-se especial importância à formação bíblica que ofereça sólidos princípios de interpretação. Estimule-se a prática da leitura orante da Bíblia, Lectio Divina, fazendo dela fonte e inspiração de nosso encontro com Deus e com os irmãos. Item C. Liturgia. Na liturgia, especialmente na Eucaristia,
celebra-se a realidade fundamental da Páscoa: morte e ressurreição de Jesus Cristo, morte e ressurreição do batizado com Cristo. Na ação litúrgica, devem encontrar espaço todas as realidades da vida cotidiana do cristão, pois é com todos os aspectos da sua pessoa que ele tem de passar deste mundo ao Pai. Ao participar na celebração, o cristão terá presente suas aspirações, alegrias, sofrimentos, projetos, bem como os de todos os seus irmãos, e colocará todas essas intenções na oração que sua comunidade, com toda a Igreja, dirige ao Pai, com Cristo Salvador, na unidade do Espírito Santo. A dimensão litúrgica exprime, pois, o caráter celebrativo da Igreja. Constitui na Terra a expressão mais significativa da comunidade eclesial. Na liturgia, o povo de Deus encontra seu maior momento de festa e de comunhão eclesial. CNBB, documento 45, número 92. Por isso, seja dada especial atenção à formação litúrgica de todos os membros da Renovação Carismática Católica para maior compreensão e vivência do mistério e de sua expressão simbólico, ritual e ministerial, visando uma autêntica prática celebrativa que leve em conta o espaço e o tempo litúrgico. Nas celebrações, observe-se a legislação litúrgica, que, embora estabeleça normas precisas para certos momentos, abre amplo espaço para a criatividade. Não se introduzam elementos estranhos à tradição litúrgica da Igreja ou que estejam em desacordo com o que estabelece o magistério ou aquilo que é exigido pela própria índole da celebração. Na celebração da missa, não se deve salientar de modo inadequado as palavras da instituição, nem se interrompa a oração eucarística para momentos de louvor a Cristo presente na Eucaristia, com aplausos, vivas, procissões, hinos de louvor eucarístico e outras manifestações que exaltem de tal maneira o sentido da presença real que acabem esvaziando as várias dimensões da celebração eucarística. Os cantos e os gestos sejam adequados ao momento celebrativo e de acordo com os critérios exigidos para a celebração litúrgica. São preciosas e oportunas as orientações do documento número 43 da CNBB sobre a animação da vida litúrgica no Brasil. Procure-se distinguir cantos para uso litúrgico e cantos para encontros. Valorizem-se os inários litúrgicos publicados pela CNBB, os livros de cantos das igrejas particulares e outros inários difundidos entre o povo. A celebração eucarística, a distribuição da Sagrada Comunhão fora da missa e o culto eucarístico realizem-se dentro das normas litúrgicas, as diretrizes da CNBB e as orientações do bispo diocesano. Cuide-se para que não haja coincidência de reuniões de grupos ou outras iniciativas da Renovação Carismática Católica com a celebração da Santa Missa ou outras celebrações da comunidade eclesial. Item D. Dimensões da vivência da fé. Pela vivência do mistério de Cristo na vida cotidiana, o povo de Deus aprofunda constantemente o sentido da fé. CNBB, documento 45, número 86. A própria dinâmica da fé comporta tanto a dimensão pessoal e subjetiva como a comunitária. A fé nasce do anúncio e cada comunidade eclesial consolida-se e vive da resposta pessoal de cada fiel a esse anúncio. A experiência religioso-cristã não se realiza em mera experiência subjetiva, mas no encontro com a palavra de Deus confiada ao magistério e à tradição da Igreja, nos sacramentos e na comunhão eclesial. CNBB, documento 45, número 175. Isso faz parte do desígnio de Deus a quem aprouve chamar os homens a participar da sua própria vida, não um a um, mas constituídos como povo, no qual seus filhos dispersos fossem reconduzidos à unidade. A fé não pode ser reduzida a uma busca de satisfação de exigências íntimas e de resposta às necessidades imediatas. Nem se pode propor a fé cristã sem a dimensão da cruz, inerente ao segmento de Jesus Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Caminho para a vida plena na ressurreição. É fundamental para a realização da vida cristã e da ação pastoral o sentido comunitário da fé. A formação de pessoas e de comunidades vivas e maduras na fé é resposta aos desafios da nova evangelização e da ação missionária.
A missão nasce da fé em Jesus Cristo e fortifica-se quando partilhada. A espiritualidade cristã integra o social e o espiritual, o humano e o religioso. Não está, porém, isenta das ambiguidades e mesmo distorções que podem caracterizar as reações do psiquismo humano, seja individual, seja grupal. Por isso, evite se alimentar um clima de exaltação da emoção e do sentimento, que enfatiza apenas a dimensão subjetiva da experiência da fé. Para expandir o projeto de Deus, o cristão deve comprometer-se com a criação de uma sociedade justa e solidária, eliminando o pecado como gerador de divisão com Deus e os irmãos. A dimensão social da fé, à luz da doutrina social da Igreja, requer a luta para debelar as estruturas do pecado, pessoal, comunitário, social e estrutural, e assim estabelecer o reino de Cristo e de Deus. Lumen Gentium, número 5. Recomenda-se, pois, que membros dos grupos de oração sejam animados a assumir projetos de promoção humana e social, especialmente dos pobres e marginalizados. A evangélica opção preferencial pelos pobres é um dom do Espírito Santo à Igreja, que é também concedido como carisma especial a alguns grupos de cristãos leigos, a certas famílias religiosas e a muitos fiéis. Segundo a recomendação do apóstolo, aspirai aos carismas melhores, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, a vivência da opção pelos pobres deve ser desejada e implorada por todos como carisma precioso a ser vivido em nossos dias como sinal da presença do reino. A falta de coerência entre a fé que se professa e a vida cotidiana é uma das várias causas que geram pobreza em nosso país. Os cristãos nem sempre souberam encontrar na fé a força necessária para penetrar os critérios e as decisões dos setores responsáveis pela organização social, econômica e política do nosso povo. Item E. Questões particulares. Alguns temas necessitam de maior aprofundamento teológico, diálogo eclesial e orientação pastoral, tais como batismo no Espírito Santo, dons e carismas, dom da cura, orar e falar em línguas, profecia, repouso no Espírito, poder do mal e exorcismo. A palavra batismo significa tradicionalmente o sacramento da iniciação cristã. Por isso, será melhor evitar o uso da expressão batismo no Espírito, ambígua, por sugerir uma espécie de sacramento. Poderão ser usados termos como efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Do mesmo modo, não se utilize o termo confirmação para não confundir com o sacramento da crisma. Dons e carismas. O grande dom que deve ser por todos desejado é o da caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31 e capítulo 13, versículo 13. A caridade é o primeiro dom e o mais necessário, pelo qual amamos a Deus acima de tudo e ao próximo por causa dele. Lumen Gentium, número 42. O Espírito Santo unifica a Igreja na comunhão e no ministério. Dota e dirige-a mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Lumen Gentium, número 4. O Espírito opera pelas múltiplas graças especiais, chamadas de carismas, através das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 798. Os carismas devem ser recebidos com gratidão e consolação, e não devem ser temerariamente pedidos, nem se ter a presunção de possuí-los. Lumen Gentium, número 12. Haja muito discernimento na identificação de carismas e dons extraordinários. Diante das pessoas que teriam carismas especiais, o juízo sobre sua autenticidade e seu ordenado exercício compete aos pastores da Igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas para ficar com o que é bom. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, 19 e 21. Assim, também no que se refere aos carismas, a renovação carismática católica se atenha rigorosamente às orientações do bispo diocesano. Dom da cura.
O Senhor dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. No entanto, as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. São Paulo aprende do Senhor que basta minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E que os sofrimentos que temos que superar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Ao implorar a cura nos encontros da Renovação Carismática Católica ou em outras celebrações, não se adote qualquer atitude que possa resvalar para um espírito milagreiro e mágico, estranho à prática da Igreja Católica. Eclesiástico, capítulo 38, versículos 11 a 12. Nas celebrações com doentes, não se usem gestos que dão a falsa impressão de um gesto sacramental coletivo ou que uma espécie de fluido espiritual viesse a operar curas. O óleo dos enfermos não deve ser usado fora da celebração do sacramento. Para não criar confusão na mente dos fiéis, quem não é sacerdote não faça uso do óleo em bênção de doentes, mas use apenas o ritual de bênçãos oficial da Igreja. Orar e falar em línguas. O destinatário da oração em línguas é o próprio Deus, por ser uma atitude da pessoa absorvida em conversa particular com Deus. E o destinatário do falar em línguas é a comunidade. O apóstolo Paulo ensina: numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também aos outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Como é difícil discernir na prática entre inspiração do Espírito Santo e os apelos do animador do grupo reunido, não se incentive a chamada oração em línguas e nunca se fale em línguas sem que haja intérprete. Dom da profecia. Na Bíblia, profeta é o que fala em nome de Deus. Significa, pois, um evangelizador. É a comunicação de assuntos espirituais aos participantes de reuniões comunitárias, aos quais se dirigem palavras de exortação e encorajamento. Aquele que profetiza, fala aos homens, edifica, consola, exorta. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. É um dom para o bem da comunidade e não tem em vista adivinhações futuras. Haja grande discernimento quanto ao dom da profecia, eliminando qualquer dependência mágica e até supersticiosa. Em assembleias, grupos de oração, retiros e outras reuniões, evite-se a prática do assim chamado repouso no espírito. Essa prática exige maior aprofundamento, estudo e discernimento. Poder do mal e exorcismo. Cristo venceu o demônio e todo o espírito do mal. Nem tudo se pode atribuir ao demônio, esquecendo-se o jogo das causas segundas e outros fatores psicológicos e até patológicos. Quanto ao poder do mal, não se exagere a sua importância, e não se presuma ter o poder de expulsar demônios. O exorcismo só pode ser exercido de acordo com o que estabelece o Código de Direito Canônico, Cânon 1172. Por isso, seja afastada a prática, onde houver, do exorcismo exercido por conta própria. Procure-se ainda formar adequadamente as lideranças e os membros da Renovação Carismática Católica para superar uma preocupação exagerada com o demônio que cria ou reforça uma mentalidade fetichista, infelizmente presente em muitos ambientes. Conclusão. As orientações aqui oferecidas são expressão da solicitude pastoral com que o episcopado brasileiro acompanha a Renovação Carismática Católica, seu carisma próprio dentro do legítimo pluralismo, mas também mostrando sua preocupação com desvios ocorridos que são prejudiciais para a Renovação Carismática Católica e para toda a Igreja. Seja este um ponto de partida para uma nova e mais fecunda etapa em que a Renovação Carismática Católica há de buscar sua maior integração nas igrejas particulares, em conformidade com as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na fidelidade à missão da Igreja. Pedimos a Deus que abençoe os membros da Renovação Carismática Católica e a todos que se empenham nos dias de hoje, com humildade e confiança, a viver a vocação à santidade e o compromisso missionário. Maria, Mãe da Igreja, interceda para que todos, no seguimento de Jesus Cristo,
aspirando aos diversos dons do Espírito, procurem sempre o amor que permanece. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Ilmo Senhor SC, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos o documento da CNBB que o Senhor nos enviou e como o Senhor o recomendou, e mais ainda, por ser um documento de bispos da Igreja Católica, nós o lemos com toda atenção, respeito e cuidado. Tendo lido, constatamos que o Senhor parece não saber ler. Sim, não sabe ler porque esse documento da CNBB é um brado de alerta exatamente contra os abusos e erros que nós havíamos criticado na chamada Renovação Carismática Católica. Por isso, nós lhe garantimos que, doravante, quando criticarmos os abusos e erros do carismatismo católico, citaremos sempre muitos pontos desse documento. Muito obrigado, pois, por nos tê-lo fornecido, com ele estaremos ainda melhor assentados sobre o direito e a verdade. O documento da CNBB é uma crítica ao isolamento da RCC em relação à Igreja. A causa dessa tendência ao isolamento provém, na RCC, da ideia de quem já possui o Espírito Santo está dispensado de submeter-se aos legítimos pastores, que são de si menos que o Espírito Santo. Com efeito, todo carismatismo falso tende a isolar o indivíduo, porque cria nele a ilusão de que já está salvo e de que não precisa mais nem dos sacramentos, nem da igreja, nem de ser guiado por homens, ainda que eles sejam bispos ou sacerdotes. Esse perigo é lembrado pelos senhores bispos neste documento que o Senhor nos forneceu nos números 21, onde os bispos pedem que a RCC assuma com fidelidade as diretrizes e orientações pastorais da CNBB. Número 22, idem, para com o bispo diocesano. Número 23, a RCC aceite as orientações e colabore com as pessoas encarregadas desse acompanhamento. Todas estas recomendações de obediência foram dadas, evidentemente, porque os bispos notaram na RCC uma tendência à desobediência, ou pelo menos à independência. O número 29 do documento da CNBB, que o Senhor nos forneceu, recomenda que a RCC não use uma terminologia diferente ou que não dê um sentido diferente do que aquele que a Igreja dá a certas palavras. Portanto, a CNBB critica a terminologia usada na RCC como sendo divisora. No número 31, a CNBB manda que a RCC só convide conferencistas com licença do bispo, o que quer dizer que isso não estava sendo feito. No número 32, a CNBB exige que os manuais de oração tenham aprovação eclesiástica. Isto, é claro, para combater o uso de manuais e de orações com erros doutrinários. No número 35, o documento da CNBB alerta para o perigo de uma leitura da Bíblia sem orientação e cuidado, que leva a erros de interpretação puramente literal ou subjetivista, intimista. Ora, esses erros na leitura da Bíblia se encontram em qualquer grupo carismático e é a causa de que muitos de seus membros se desviem para seitas bíblicas e pentecostais. Por isso, o número 36 do documento pede que se dê urgentemente uma formação doutrinária mais séria aos membros da RCC. No número 42, os bispos exigem que os cantos e os gestos nas missas sejam adequados ao momento celebrativo e de acordo com os critérios exigidos para a celebração litúrgica. É uma clara repreensão do uso de músicas profanas e carnavalescas. No número 40, se critica a conhecida histeria e sensacionalismo das manifestações carismáticas. A espiritualidade cristã integra o social e o espiritual, o humano e o religioso. A espiritualidade cristã integra o social e o espiritual, o humano e o religioso. Não está, porém, isenta das ambiguidades e mesmo distorções que podem caracterizar as reações do psiquismo humano, seja individual, seja grupal. Por isso, evite-se alimentar um clima de exaltação da emoção e do sentimento, que enfatiza apenas a dimensão subjetiva da experiência da fé. Noutras palavras, acabem com as manifestações de histeria individual e grupal. No número 55 se lê: a palavra batismo significa tradicionalmente o sacramento da iniciação, SIC, cristã. Por isso, será melhor evitar o uso da expressão batismo no Espírito, ambígua por sugerir uma espécie de sacramento. Várias vezes temos criticado essa expressão
que por sua ambiguidade sugere um erro grave de doutrina. Também a CNBB previne os fiéis quanto aos carismas. O número 57 diz: os carismas devem ser recebidos com gratidão e consolação e não devem ser temerariamente pedidos, nem se ter a pretensão de possuí-los. No número 60, a CNBB previne que não se adote qualquer atitude que possa resvalar para um espírito milagreiro e mágico, estranho à prática da Igreja Católica. E no número 61 se lê: nas celebrações com doentes não se usem gestos que dão a falsa impressão de um gesto sacramental coletivo ou que uma espécie de fluido espiritual viesse operar a cura. A CNBB repreende aí o mau costume de se pedir que os fiéis estendam a mão junto com o sacerdote, como se todos tivessem nas mãos um poder sacramental. Isso é magia. No número 62, o documento dos bispos previne contra o abuso do chamado dom de línguas ou de falar em línguas e diz como é difícil discernir na prática entre inspiração do Espírito Santo e os apelos do animador do grupo reunido. Não se incentive a chamada oração em línguas e nunca se fale em línguas sem que haja um intérprete. Será que o senhor entendeu o que está escrito? Meu caro, os bispos deixam entrever que o tal dom de línguas pode ser uma pura ilusão e que podem muito bem não provir do Espírito Santo. No número 65, os bispos previnem que haja muito cuidado com o dom da profecia, eliminando qualquer dependência mágica ou supersticiosa. Ora, esse espírito milagreiro e mágico é o que mais se nota, de modo geral, nos grupos da RCC. Vê bem, meu caro, não somos nós que desconfiamos de que pode haver muito de mágico e de supersticioso nas pretensas manifestações carismáticas atualmente na moda. São os bispos do Brasil. O número 66 manda que nas reuniões da RCC se evite o assim chamado repouso do espírito. Por que será isso, hein, meu caro? Que perigo haveria no tal repouso do espírito? Os números 67, 68, 69 previnem contra a tendência da RCC de exagerar a ação e o poder do demônio, que outros grupos ou negam existir ou já aposentaram, caindo num excesso de preocupação demonológica. Os bispos lembram ainda que o poder de exorcizar o demônio é regulado pelo Código de Direito Canônico e que nenhum particular pode pretender exercê-lo sem licença do bispo. Por fim, os bispos lembram que uma mentalidade fetichista está infelizmente presente em muitos ambientes. Claro, da RCC. Está aí, prezado, o resumo e a análise do documento que o senhor nos deu para defender a RCC. O documento confirma o que dissemos da RCC e até reforça a nossa visão sobre a RCC. Vamos agora ao comentário de suas palavras pessoais. Sua carta comprova o que disseram os bispos sobre a necessidade do estudo mais sério nos membros da RCC. O senhor mesmo prova, com suas palavras, que nem todos da RCC estão guardando a fé e caridade, que, como lembram os bispos, é superior aos carismas. E São Paulo previne que se não há verdadeira fé, não há verdadeiro carisma. O senhor acusa a igreja de ter vícios e de dizer besteiras. Dizendo isso, o senhor revela nenhum respeito e nenhum amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Como pode um membro de um movimento que se diz católico dizer que a igreja tem vícios e que a igreja fez besteiras? Isto é um sacrilégio. Se eu dissesse que o senhor disse besteira e o senhor as escreveu largamente, o senhor se zangaria. Como então Deus não se ofenderia com suas afirmações sacrílegas e desrespeitosas para com a igreja que Deus mesmo fundou? Mais cuidado com suas palavras, meu caro, e muito mais respeito pela Santa Igreja. Depois o senhor enumera o que o senhor julga vícios e besteiras da igreja. Chama o Papa Leão X de o vendedor de indulgências, demonstrando que o senhor ignora o que são indulgências. É impossível vendê-las, meu caro, porque Deus não se vende. E é Deus quem concede as indulgências, e demonstrando que o senhor já é meio protestante, pois aceitou as calúnias do luteranismo. Vai estudar catecismo para saber o que são indulgências. Vai estudar história para não dizer besteiras. E também é besteira o que o senhor diz de Santa Joana d'Arc, como se ela tivesse sido condenada pela igreja. O senhor confunde um bispo com a igreja, o que é uma tolice tão grande como confundir um médico
com a medicina. Também não corresponde à verdade histórica dizer que a Igreja admitiu os apócrifos no cânon da Bíblia. Aprenda, pois, aproveite isso para o bem da sua alma. É o que desejo. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.